Bem-vindo a Tóquio, a metrópole do futuro que já existe hoje. Uma cidade onde tradição e tecnologia se encontram, criando um cenário de perfeição aparente. Mas por trás das luzes e da ordem impecável, existe um lado oculto que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos revelar os segredos e desafios que fazem parte da vida cotidiana na capital japonesa. Prepare-se para descobrir o preço da perfeição em Tóquio. No vídeo de hoje, vou te mostrar o lado escuro de Tóquio. O que poucos sabem sobre essa cidade aclamada por sua ordem. Tóquio é movida por uma cultura que prioriza o coletivo acima do individual. Desde cedo, a conformidade é ensinada, e a busca pela perfeição se manifesta em todos os aspectos da vida. Mas essa harmonia tem um preço. Sufoca a expressão pessoal e cria um medo constante de julgamento. Por trás da eficiência, muitos vivem isolados, escondendo seus verdadeiros sentimentos sob uma máscara social impecável. Nos arranha-céus de Tóquio, floresce uma cultura corporativa única e exigente. Aqui, a empresa é mais que um trabalho. É um modo de vida, exigindo lealdade e dedicação quase total. Desde cedo, funcionários são doutrinados a colocar o coletivo acima do individual. Jornadas longas, sacrifícios pessoais e pressão para não decepcionar a equipe são a norma. O resultado? Uma força de trabalho produtiva, mas cronicamente exausta, onde o indivíduo se torna apenas mais uma engrenagem. Antes do sol nascer, Tóquio desperta em silêncio. Milhões convergem para o metrô, descendo pelas artérias subterrâneas da cidade. Plataformas lotadas, rostos cansados, todos aguardam o trem. Quando as portas se abrem, uma dança silenciosa começa. Ombro a ombro, todos seguem em silêncio absoluto. Não há conversas, apenas o som do trem e o farfalhar de jornais. Cada um imerso em seu próprio mundo, isolado na multidão. O silêncio é disciplina coletiva, harmonia em meio ao caos. No trem, densidade e solidão coexistem, todos juntos, mas sozinhos. No Japão existe um termo sombrio para a morte por excesso de trabalho: karoshi. Ataques cardíacos, derrames e suicídios ligados ao estresse extremo e jornadas exaustivas são reconhecidos oficialmente. Casos como o de Matsuri Takahashi, jovem funcionária da Dentsu, chocaram o país e expuseram o lado fatal da cultura corporativa japonesa. Apesar de reformas, o karoshi permanece uma sombra persistente sobre a força de trabalho do Japão. Para ver o verdadeiro custo da perfeição de Tóquio, basta olhar para as pessoas. Nos rostos cansados no metrô, nos ombros curvados dos trabalhadores à noite e nas olheiras profundas, está gravada uma exaustão coletiva. É o preço humano da eficiência celebrada da cidade. Trens pontuais, ruas limpas, tudo alimentado pelo cansaço de milhões. Basta olhar nos olhos deles para ver o custo real de Tóquio. Tóquio é um deserto de concreto impressionante, onde milhões vivem empilhados em uma paisagem vertical de aço e vidro. Apesar da multidão, a solidão prospera. Cada apartamento é uma cápsula individual, um santuário que pode se tornar uma prisão. A vastidão da cidade faz com que muitos se sintam pequenos e anônimos. O concreto, o vidro e as luzes de neon criam um espetáculo, mas oferecem pouco calor humano. No fim, a solidão se esconde por trás de portas fechadas, tornando-se uma epidemia silenciosa. Hikikomori, o fenômeno japonês de isolamento extremo, descreve pessoas que se retiram completamente do mundo, vivendo meses ou anos confinados em seus quartos. Não é preguiça, mas uma resposta ao medo, vergonha e pressão social esmagadora. São fantasmas do concreto.
vítimas silenciosas de uma sociedade que não oferece espaço para a imperfeição. Em Tóquio, a solidão nasce do contraste entre Tatemae e Honi. Tatemae é a máscara social, o comportamento polido que mantém a harmonia. Honi são os sentimentos verdadeiros, raramente revelados. Essa separação garante ordem, mas dificulta conexões genuínas. Cercados por multidões, muitos sentem-se invisíveis, pois a máscara nunca cai. A solidão, assim, se esconde sob a superfície da convivência. No Japão moderno, a solidão tornou-se tão comum que uma indústria inteira agora aluga conexões humanas. Precisa de um amigo para um café? Um acompanhante para um evento de família? Até mesmo uma família substituta por um dia? Tudo disponível, mediante pagamento. Agências como a Family Romance oferecem atores para interpretar qualquer papel: amigo, cônjuge, pai, mãe ou filho. Esses serviços não são sobre engano, mas sobre preencher a necessidade desesperada de conexão em uma sociedade onde laços verdadeiros são difíceis de formar. Os clientes são frequentemente pessoas comuns, pais solteiros, profissionais de negócios ou idosos, buscando conforto ou para atender às expectativas sociais. Os atores são profissionais, treinados para entregar performances convincentes, borrando a linha entre a realidade e a ilusão. A indústria de relacionamentos de aluguel é um reflexo claro de uma sociedade onde a pressão para parecer conectado supera a realidade do isolamento. É um negócio comovente, às vezes doloroso, oferecendo calor passageiro em uma cidade que pode parecer impossivelmente fria. O ritmo incessante e as pressões sociais de Tóquio criaram uma epidemia de solidão. Não é apenas uma solidão ocasional. É uma condição crônica, tão grave que o Japão nomeou um ministro da solidão. Os efeitos estão por toda parte: idosos morrendo sozinhos, jovens evitando relacionamentos e famílias se afastando. Muitos se refugiam em mundos virtuais ou relacionamentos parasociais, enquanto as conexões da vida real murcham. A tecnologia, feita para conectar, muitas vezes aprofunda a divisão. As mídias sociais destacam a lacuna entre a imagem pública e a realidade privada. As pessoas acumulam amigos online, mas não têm para quem ligar em uma crise. A busca da cidade pela perfeição ignorou a necessidade humana básica de conexão autêntica. Por trás das janelas iluminadas dos arranha-céus de Tóquio, o sofrimento silencioso é o verdadeiro custo da cidade perfeita. Apesar da fama de segurança de Tóquio, a Yakuza, as máfias japonesas, atuam abertamente nas sombras da cidade. Enquanto a polícia mantém a criminalidade de rua baixa, a Yakuza mantém a sua própria ordem, preenchendo lacunas onde a lei não alcança. Eles se veem como herdeiros da tradição samurai, impondo um código rigoroso de lealdade e honra, muitas vezes por meio da intimidação. Nos distritos da vida noturna, a influência deles é mais forte, gerenciando disputas e contendo o caos. Para muitos negócios, pagar a Yakuza é simplesmente parte da sobrevivência. Essa governança sombria proporciona estabilidade, mas a um custo: a paz mantida pela coerção. A polícia e a Yakuza há muito tempo têm uma trégua incômoda. Desde que a violência permaneça oculta, as autoridades frequentemente fazem vista grossa. É uma dinâmica única: o crime organizado como um parceiro não oficial na ordem pública de Tóquio. Em nenhum lugar o controle da Yakuza é tão visível quanto em Kabukicho, o famoso distrito da luz vermelha de Shinjuku, iluminado por neons. Durante o dia é agitado e parece comum. À noite, transforma-se num labirinto de bares, clubes e negócios ocultos. Os Yakuza são os proprietários invisíveis, controlando o fluxo de dinheiro, talentos e poder. A presença deles é sentida nos olhos vigilantes fora dos clubes, nos avisos sussurrados pelos garçons e nas regras não ditas que todos seguem.
A violência é rara, é ruim para os negócios. Mas a influência deles está em toda parte, desde a propriedade de edifícios até as agências de talentos. A polícia mantém uma presença visível, mas o poder real reside nas sombras, protegido pelo silêncio e por empresas de fachada. A lei e a ordem aqui são um equilíbrio delicado. Regras oficiais na superfície, a lei da Yakuza por baixo. Em Kabukicho, a fachada da cidade e seu submundo existem em um impasse constante e desconfortável. O distrito prospera nessa tensão, um microcosmo das complexidades ocultas de Tóquio. No fundo, a Yakuza é composta por empresários, ainda que ilegais. Suas operações abrangem jogos de azar, agiotagem e esquemas de proteção, especialmente em distritos noturnos. Com o aumento da pressão policial, eles se adaptaram, migrando para o setor imobiliário, construção e finanças por meio de empresas de fachada. Durante o boom econômico do Japão, eles lucraram com a especulação imobiliária e a chantagem corporativa. Hoje, sua influência borra a linha entre o crime e os negócios legítimos, inserindo-os profundamente na economia. A Yakuza também adotou o cybercrime, diversificando para sobreviver às repressões. Sua evolução de gangues de rua para criminosos corporativos mostra sua resiliência e o desafio de erradicá-los. Eles prosperam como parasitas dentro do complexo sistema econômico do Japão, explorando cada brecha. A relação da Yakuza com a sociedade japonesa é complexa, em parte oposição, em parte uma parceria incômoda. Historicamente, eles preencheram papéis que a sociedade rejeitou, desde trabalhos perigosos até o gerenciamento de entretenimento adulto. Após desastres, grupos Yakuza chegaram a entregar ajuda mais rapidamente do que o governo, borrando as linhas entre vilão e benfeitor. Isso cria uma contradição moral. Eles causam sofrimento, mas às vezes fornecem estabilidade e ajuda. Alguns os toleram como um mal necessário, mantendo a ordem onde os sistemas oficiais falham. Sua longevidade depende dessa aceitação tácita, resolvendo problemas que outros evitam, controlando o caos por um preço. Mas essa estabilidade é construída sobre o medo, não sobre a justiça. A sombra da Yakuza lembra Tóquio que, sob sua superfície perfeita, um conjunto diferente de regras governa a cidade. A segurança da cidade é mais frágil e mais comprometida do que parece. A Yakuza está desaparecendo das ruas de Tóquio. Leis rígidas, envelhecimento dos membros e exclusão social empurraram o grupo para as sombras. Suas tatuagens icônicas, antes símbolo de força, agora denunciam e isolam. O poder da Yakuza desmorona, mas seu declínio deixa um vácuo perigoso. O submundo de Tóquio está mudando, e ninguém sabe o que surgirá em seu lugar. Tóquio, uma cidade de contrastes fascinantes. De um lado vemos a metrópole futurista, brilhante e eficiente, símbolo de ordem e progresso. Mas atrás do brilho, há sombras profundas, solidão, pressão e sacrifícios silenciosos. Essas duas faces não são separadas, mas inseparáveis. Um paradoxo onde perfeição e sofrimento coexistem. Tóquio é um sonho brilhante, sustentado pelo peso silencioso de sua própria humanidade. Isso nos leva à pergunta final, aquela que paira nos momentos de silêncio desta exploração. Vale a pena? O futuro que Tóquio representa é um futuro que devemos almejar? A cidade oferece uma barganha tentadora. Ela promete uma vida de segurança, conveniência e avanço tecnológico de tirar o fôlego. Ela oferece um mundo sem caos, sem crime, sem a bagunça que assola tantas outras sociedades modernas. Em troca, ela pede a sua conformidade, pede a sua dedicação inabalável, pede um pedaço da sua individualidade, uma parte da sua liberdade emocional. Ela pede que você use a máscara. Para alguns, essa barganha é aceitável, até desejável.
A estabilidade e a previsibilidade do sistema proporcionam uma profunda sensação de segurança. A identidade coletiva oferece um senso de propósito e pertencimento que pode ser profundamente gratificante. Há uma certa beleza em uma sociedade que se move em tamanha harmonia, onde cada indivíduo desempenha seu papel para contribuir para um todo maior. A promessa de viver na cidade mais avançada do mundo, de estar na vanguarda do progresso humano, é um poderoso motivador. É fácil ver o apelo de uma vida onde o caminho é claramente traçado e as regras são compreendidas por todos. No entanto, para outros, o preço é alto demais. Qual é o valor de uma cidade perfeitamente limpa e segura se você se sente completamente sozinho nela? Qual é o sentido de uma eficiência incomparável se ela esmaga seu espírito até virar pó? Uma vida passada reprimindo seus verdadeiros sentimentos em nome da harmonia social pode parecer uma vida vivida pela metade. A alma humana anseia por conexão, espontaneidade e liberdade para ser vulnerável e imperfeita. Quando uma sociedade desencoraja sistematicamente essas necessidades fundamentais, ela corre o risco de criar um mundo tecnicamente funcional, mas emocionalmente estéril. Um futuro sem alma. Este é o dilema central de Tóquio. A cidade se apresenta como um poderoso estudo de caso do mundo real sobre as potenciais consequências de priorizar o sistema em detrimento do indivíduo. Ela nos força a confrontar perguntas desconfortáveis sobre nossos próprios valores e o tipo de mundo que queremos construir. À medida que a tecnologia continua a avançar e nossas sociedades se tornam mais complexas e interconectadas, as pressões para se conformar e otimizar só aumentarão. Tóquio não é um mundo alienígena, é um futuro possível, um reflexo ampliado de tendências que já estão tomando forma em todo o globo. É um aviso tanto quanto é uma maravilha. À medida que nossa jornada pela vida secreta de Tóquio chega ao fim, somos deixados com uma reflexão poderosa e inquietante. Vimos o brilho e a beleza, mas também testemunhamos a profunda tristeza que jaz logo abaixo da superfície. A imagem do exausto dormindo em um banco público, a porta fechada do quarto de o sorriso alugado de um amigo contratado. Esses são os fantasmas que assombram a cidade perfeita. Eles nos lembram que o progresso tem um custo e que o espírito humano, embora resiliente, não é inquebrável. A busca implacável por um ideal às vezes pode nos afastar ainda mais da nossa própria humanidade. A história de Tóquio não é um julgamento. É uma observação de uma cultura complexa e fascinante que lida com os desafios da modernidade à sua maneira única. As pressões e paradoxos encontrados aqui não são exclusivos do Japão. São lutas humanas universais, amplificadas e concentradas no cadinho desta metrópole extraordinária. Toda a sociedade deve equilibrar as necessidades do indivíduo com as necessidades do coletivo. Cada um de nós deve navegar no espaço entre nossa persona pública e nosso eu privado. Tóquio simplesmente apresenta esses desafios em sua forma mais extrema e visível. Então, agora, voltamos à pergunta para você. Tendo visto as duas faces de Tóquio, a perfeição e o preço, você conseguiria viver lá? Você suportaria a pressão, a demanda implacável por conformidade e a solidão generalizada em troca da segurança, conveniência e maravilha da cidade do futuro? Você estaria disposto a trocar uma parte da sua alma por uma vida nesta máquina perfeitamente funcional? Não há resposta certa ou errada. Sua resposta revela tanto sobre seus próprios valores quanto sobre a própria Tóquio. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Você prosperaria neste ambiente ou se quebraria? Sua perspectiva é uma parte vital desta conversa. Este canal é dedicado a explorar os cantos escondidos e as verdades complexas do nosso mundo, desde as paisagens mais remotas até o coração das nossas maiores cidades. Se você achou esta jornada esclarecedora, considere se inscrever e se juntar à nossa comunidade de mentes curiosas. Porque entender o mundo, em toda a sua beleza e toda a sua dor, é o primeiro passo para moldar um futuro melhor.